Bom dia, gente. Eu sei que vocês estavam esperando o Zé Ricardo hoje aqui, mas como ele falou na última live dele, ele tá viajando com a família e ele tá com uma certa dificuldade de manter as lives, tá? Então, acostumem-se. Eu vou aparecer aqui por alguns dias também para estar compartilhando um pouco com vocês da palavra de Deus. Isso é novo para mim, não tô acostumada a fazer live. Eu sei que nem todo mundo também acorda esse horário, mas eu sei que esse vídeo vai ficar salvo e depois você pode ouvir, meditar um pouco, porque essa é a intenção, né? Fazer com que essa seja a sua devocional diária, te ajude, assim como estava me ajudando. As lives do Zé eu estava escutando não no horário ao vivo, mas na academia. Tava malhando e escutando lá, fazendo a minha devocional, porque é tão bom a gente se aprofundar e meditar na palavra do Senhor, né? Então que isso aí seja uma bênção para o seu dia. Desculpem qualquer barulho externo, eu deixei uma musiquinha tocando aqui, porque eu gosto de meditar, né, na palavra, com uma música, isso me inspira. Mas temos outros sons atrás, tem um galo aqui da minha mãe, então se ficar cantando, tem uns passarinhos, e isso é gostoso, né? Tem uma palavra que fala que até no silêncio nós escutamos a voz do Senhor. Então quando a gente se acalma e fica quieto, até no silêncio a gente consegue ouvir o Senhor falando. E eu consigo ouvir no silêncio, né? Os pássaros no canto dos pássaros, ou então no vento, sobre as árvores, né? Aquele barulho de folha balançando. Eu consigo ouvir, né? A voz do Senhor falando com a gente. Mas vamos meditar hoje, então, em Salmo 5, mas antes de tudo, vamos orar, né? Pedindo para que o Senhor esteja conosco nesse tempo de meditação. Pai, nós queremos entregar ao Senhor o nosso coração nessa manhã, entregar ao Senhor o nosso dia, porque é pela manhã que nós queremos dizer todos os momentos do nosso dia, sejam teus. Nós entregamos ao Senhor o nosso coração, dizemos que te amamos e queremos mais o Senhor todos os dias conosco e pedimos, fale conosco, nos revele através da tua palavra um pouco mais da sua identidade, um pouco mais do que o Senhor quer falar ao nosso respeito. Nos revele, papai, os segredos do teu coração e traga para a gente ensinamentos preciosos que estamos precisando ouvir. Por isso que a sua palavra seja revelada a nós essa manhã. Fale conosco, nós estamos ansiosos para ouvir a tua voz. No nome de Jesus, amém. Amém, gente. Então vamos lá, eu vou lendo, né? Assim como o Zé estava mantendo esse padrão de estar lendo e fazendo comentários aqui. Eu tenho aqui, coloquei várias versões de Bíblia aqui, porque eu gosto de ter algumas opções, né? Porque às vezes uma versão fala de um jeito, outra fala de uma outra maneira. No primeiro versículo do Salmo 5 vai dizer assim: Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. Esse é um salmo de Davi e eu acho muito interessante o quanto Davi, apesar de ser rei, apesar de ser, imagina, tinha uma nação aos seus pés, apesar disso, oi Marquinhos, tudo bom? Apesar de ser o rei, ele se posicionava como servo diante do Senhor. Então ele poderia reinar, e ele reinava em absoluto na sua nação, mas apesar disso, quando ele clamava ao Senhor, ele clamava ao Senhor como rei. Ele reconhecia a soberania de Deus como rei da vida dele. Oi, pastor, tudo bom? Eu não consigo, eu falo, interajo com vocês. Então quando alguém entra, eu acabo falando com vocês. Vão ter vocês por aqui. Amém, glória a Deus. E aí o versículo 3 é um versículo que eu acho muito interessante, porque vai dizer assim: De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Não era em outro horário que Davi começava a ter um momento com Deus. Não era em outro horário que Davi manifestava o interesse de falar com Deus. Era pela manhã.
E é por isso que é tão importante a gente ter prática espiritual de buscar o Senhor, não é só pela noite para agradecer pelo dia que passou, é pela manhã que as coisas começam a acontecer. Tem uma música do Alessandro Vilas Boas que fala pela manhã, né? E eu tenho sido muito ministrada ao Senhor com essa música, porque eu tenho começado os meus dias com essa música, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor e entregando os meus primeiros minutos do dia. Por quê? Porque a gente não sabe como vai ser o dia. Cada um tem os seus desafios gigantes aí para vencer. Seja problemas do trabalho, familiares, doenças, enfermidades, é tanta coisa que nos cerca. E como que eu posso começar o meu dia, às vezes tão turbulento, tão tumultuado, sem antes estar dedicando um tempo ao Senhor? É isso que vai me dar a estrutura para conseguir começar o meu dia. Fôlego para conseguir começar o meu dia. E na minha vida pessoal é muito assim, é muito óbvio a diferença de começar o meu dia com Jesus e sem Jesus. É muito nítido, é muito nítido. Eu consigo perceber com nitidez como o meu dia começa melhor quando eu incluo o Senhor. Quando eu não incluo, às vezes eu espeto com meu marido em alguma coisa, em algum detalhe, e quando eu incluo, até a mansidão, ela passa a fazer morada dentro de mim, porque eu já tive um tempo com o Senhor, é diferente. Então eu encorajo vocês a ter esse momento, começar o seu dia com Jesus. Que você levante da sua cama e antes de você falar bom dia por WhatsApp, porque às vezes a gente tem esse hábito de já acordar pela manhã, pegar o WhatsApp e ver quem mandou mensagem. Bom dia, Senhor, né? Que o meu dia seja totalmente entregue ao Senhor. E aí na segunda parte do versículo vai falar assim: de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Então ele ora, coloca ali os pedidos, né? Ou clama, adora, pede perdão, né? Sei lá como que pode ser a sua oração, mas eu gosto de adorar, de ter um momento mesmo de pedir perdão ao Senhor e na sequência apresentar aquilo que eu quero diante do Senhor. E aí o que ele faz durante o dia? Ele aguarda com esperança. Por quê? Porque às vezes a gente ora e acha que é só aquele momento e acabou. Mas não, é como se ele ficasse vigiando durante o dia. Com esperança. Esperança é aquela coisa de expectativa, tá ligada à expectativa. Então, se eu clamo ao Senhor, coloco diante do Senhor e vou ver minha vida distraidamente, eu não estarei atenta aos pequenos detalhes e respostas que Deus pode dar ao longo do meu dia. Então, a gente clama ao Senhor, como a gente está fazendo aqui, temos esse momento de busca, de entrega e aguardamos com esperança no Senhor, porque a resposta pode vir. Eu tenho vários exemplos de momentos em que o Senhor me respondeu ao longo do dia porque eu estava atenta, mas eu tenho certeza que muitos outros se passaram em que eu não estava atenta e Deus estava tentando falar algo comigo e eu não estava nem prestando atenção. Então a gente busca o Senhor e aguarda com esperança ao longo do dia. E aí no versículo 4 vai falar assim: tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Como eu estava falando, essa é uma oração que Davi fez no momento em que ele sofreu perseguição, porque ele sofreu muita perseguição, mas ele tinha convicção de que Deus não habitava na injustiça e que ele podia confiar na justiça de Deus, porque o mal não habita no Senhor, né? No Senhor só existe bondade, só existe prazer. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeia todos os que praticam o mal. Gente, isso é tão forte. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Se eu perguntar para vocês aqui, eu tenho certeza que você não vai se achar uma pessoa arrogante. É difícil um arrogante olhar para si e falar: eu sou arrogante. Eu já conheci e conheço pessoas que são arrogantes e não se veem como pessoas arrogantes. E a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a soberba tem acompanhado muitos filhos do pai. E a gente tem que ser acompanhado pela humildade. E por que é tão importante a gente saber disso? Porque os arrogantes não são aceitos na tua presença. Se a gente tem um espírito altivo, nós não seremos aceitos na presença do Senhor. A gente pode estar achando que a gente está fazendo tudo certo, mas não estamos. Os arrogantes não serão aceitos. Então, se existe qualquer prepotência dentro de nós, qualquer necessidade de mostrar para as pessoas que nós somos mais, sabe, às vezes o ser humano tem essa necessidade. Nós não seremos aceitos na presença do Senhor, porque o Senhor odeia isso. O Senhor despreza o soberbo e Ele acolhe os humildes e mansos de coração. E aí no versículo 6 vai dizer:
destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Então a gente vive ouvindo daquilo que o Senhor ama, e Ele nos ama com paixão. Mas Ele detesta, Ele abomina, Ele odeia os mentirosos, os assassinos, os traiçoeiros, porque não existe prazer na maldade. O Senhor tem prazer na bondade. E aí no versículo 7 vai dizer: eu, porém, pelo teu grande amor, Davi falando, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Davi está dizendo, não importa os mentirosos, não importa os assassinos, não importa os soberbos, não importa aqueles que não agradam teu coração. Eu sei o que eu preciso fazer para agradar teu coração, Senhor. Então eu, porém, apesar dessas pessoas, apesar de haver esse tipo de pessoas, eu, porém, pelo teu grande amor, ou seja, não é pelo mérito de Davi, é pelo amor que Deus tem por nós. Eu, pelo teu grande amor, vou entrar na tua casa. Então a gente só consegue entrar na casa do Senhor, entrar na presença dele, sentir o Espírito renovando as nossas forças, através do amor do Senhor, não é através do seu mérito. Eu vou fazer uma adoração aqui que agora não vai ser através dessa adoração power que você vai fazer, não vai ser através dos seus próprios méritos. A gente só consegue entrar e ter acesso ao trono, e ter acesso ao reino do Senhor, através do grande amor do nosso Pai. E aí Davi fala o quê? Com temor me inclinarei para o teu santo templo. Então é com temor, Senhor, eu não tenho medo de você, mas eu tenho temor, eu sei quem você é, eu sei da sua grandeza, eu sei do seu poder, e é com temor que eu me inclino para ti. É com temor que eu prostro meu coração e eu digo, Senhor, toma minha vida. Então precisa haver isso dentro de nós. Às vezes a gente tem que ter sim um relacionamento de amizade com Deus. Ele é nosso amigo, mas a gente precisa entender que Ele é o Rei dos Reis, como Davi mesmo sendo rei assumiu, você é o rei. Eu sou um rei aqui nessa terra, mas eu sei que o reinado celestial é seu. A gente precisa ter esse reconhecimento dentro de nós e ter esse temor dentro do nosso coração e se inclinar para a soberania e a vontade do Senhor nas nossas vidas. E aí no versículo 8 vai dizer, conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplane o teu caminho diante de mim. Então Davi está pedindo ao Senhor para que ele seja conduzido na justiça do Senhor. Ele vivia muitas injustiças, vivia muitas perseguições, e eu tenho certeza que alguns aqui devem passar por momentos e viver injustiças, viver perseguições, porque se a gente está aqui nesse mundo, a gente está sujeito a diversas coisas. Eu já passei por algumas injustiças. E uma das injustiças muito grandes que eu passei foi até mesmo na área financeira. Eu e meu marido emprestamos dinheiro para uma pessoa e depois de ter emprestado esse dinheiro a gente não recebeu. E aí eu aprendi de verdade na Bíblia, na prática, a palavra fala, a palavra já me ensinava isso, que se a gente quiser emprestar algo para alguém, que você esteja disposto a dar e não a emprestar. E se eu talvez tivesse meditado na palavra, tivesse feito uma oração pela manhã antes de emprestar esse dinheiro, eu saberia de algumas respostas. Então a gente acaba vivendo muitas consequências dos nossos erros, das nossas falhas, de não obedecer a palavra. Mas, apesar disso, o Senhor vem com a justiça dele. E não somos nós que fazemos a justiça, porque muita gente quer fazer justiça com as próprias mãos, né? Muita gente quer fazer as coisas acontecerem do seu jeito. E não é assim. Davi falava, Senhor, conduze-me na tua justiça. Então, Senhor, eu fui vítima de injustiça no trabalho, eu fui vítima de alguma acusação, as pessoas não estão me vendo da maneira como deveriam ver, porque eu não sou desse jeito. Mas conduze-me, Senhor, na tua justiça. Porque se a gente quiser consertar e acertar as coisas, não vai ser perfeito, não vai ser bom o suficiente como Deus é capaz de fazer. Então não fique tentando fazer as coisas do seu próprio jeito, que o Senhor conduza a sua vida através da justiça dele. E aí ele fala, aplana o teu caminho diante de mim. Aplanar é consertar. E é como se a gente estivesse andando por uma estrada sinuosa, torta, cheia de morros e buracos, e a gente está pedindo ao Senhor, Davi, encorajado por Davi, nós devemos pedir, aplana, Senhor, o meu caminho. O Senhor sabe que pela manhã eu tenho muitas coisas aí para enfrentar, muitos desafios, muitas lutas. Aplana, Senhor, o meu caminho, faça as coisas ficarem arrumadinhas para eu passar. Vai ser mais fácil caminhar assim do que cair num buraco, se estrupiar todo. Então que nossa oração pela manhã também seja de pedir ao Senhor para aplanar o nosso caminho. No versículo 9 vai dizer, nos lábios deles, de quem? Dos inimigos, não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Existem pessoas assim, elas não têm Jesus ainda, mas um dia elas terão, e terão
são coisas, palavras doces saindo dentro delas. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. Sim, existem pessoas assim, usadas pelo inimigo, que acabam nos atingindo, nos afetando tão negativamente. E aí Davi pede, condena-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações, expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Então, na oração de Davi está pedindo que a justiça se cumpra, para que Deus os condene, para que eles caiam pelas suas próprias maquinações. Eu acrescentaria aqui, quem sou eu? Davi era um poeta, mas nós somos irmãos e podemos contribuir. Davi fala algo e a gente acrescenta outras coisas, o Senhor nos traz inspirações, né? Eu acrescentaria aqui, para que eles fossem alcançados pelo amor do Senhor, que eles sejam expulsos, sim, pelos seus crimes, que eles sejam julgados pelos seus crimes, mas que eles sejam alcançados pelo teu amor. E assim a gente tem que ter o olhar com o nosso inimigo, não só do cumprimento da justiça, mas que a justiça seja tamanha que o amor do Senhor os alcance. É um olhar de misericórdia que faz você amar o seu inimigo e tentar ver o tesouro que está tão escondido dentro daquela pessoa que eu não estou nem conseguindo enxergar, porque às vezes é assim, a gente até tenta se esforçar em ver algo de bom dentro de alguém e a gente não consegue. Mas se a gente pedir ao Senhor, Senhor, me dá o seu coração, me dá a sua mente renovada, faz eu conseguir ver essa pessoa com seus olhos. Talvez assim, a gente seja capaz de enxergar algo bom que a gente nem tinha visto ainda. E para mim, sinceramente, esse é o melhor remédio, é o segredo que eu tento usar na minha vida pessoal. Quando eu tenho algum problema com alguém, alguma dificuldade com alguma pessoa, eu peço, Senhor, me dá os seus olhos, me faz eu ver a beleza que o Senhor vê dentro dessa pessoa, porque tem. Porque tem, o Senhor não vê a gente na nossa essência, Ele vê a gente, Ele nos criou de um jeitinho. E aí o mundo nos molda, as pessoas nos moldam, a gente é transformado no ambiente que a gente vive, as coisas que a gente escuta, isso nos transforma. Mas do jeitinho que o Senhor nos criou para ser, é isso que Ele nos conhece. Nós somos conhecidos no céu pela nossa identidade, por quem a gente, pelo nosso DNA, mesmo que ele tenha sido modificado no caminho. Isso vale para mim e vale para o nosso inimigo. Então talvez o nosso inimigo, a pessoa que a gente tem algum problema, alguma indiferença, ele não está mais nessa forma original. E aí quando a gente inclui nessa oração de Davi, não só pedindo para que Deus venha com a sua justiça, mas para que eles, sejam punidos, a gente pode incluir na nossa oração, Senhor, que eles voltem à identidade original deles, que eles te conheçam como o Senhor os fez, né? Ai, gente, tem um mosquito aqui, vocês desculpem, porque eu tô toda hora passando aqui. Ele veio passar aqui pra gente na nossa live exatamente agora. Então, eu incluiria isso na nossa oração, na oração de Davi, não sei o que vocês incluiriam aí também. E aí, no versículo 11, a gente já tá caminhando pro final, fala assim, alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção, em ti exultem os que amam o teu nome. Então, apesar dos pesares, apesar de eu estar cercada de pessoas que às vezes querem o meu mal, maquinam o meu mal, eu me alegro. E isso tem muito a ver com a cultura da escola, né? O próprio nome da escola é joy, é alegria, porque nós acreditamos que 1/3 do reino é alegria. O reino do Senhor é paz, justiça e alegria. Então, se você é uma pessoa triste, você já está vivendo aquém do que o Senhor espera de você, porque o reino do Senhor é composto de alegria. E o Senhor está te encorajando nessa manhã de terça-feira. Ele está dizendo, alegre-se, porém, alegre-se apesar das coisas, apesar das situações, apesar do seu inimigo, apesar dos seus problemas, apesar das suas dificuldades. Eu não sei, a gente não sabe o que cada um está passando. Alegre-se. Por quê? Porque a gente tem motivo para se alegrar. Quem tem que se alegrar? Os que se refugiam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor. Nós não só temos que nos alegrar, como nós temos que cantar de alegria. Davi nos encoraja a cantar de alegria. Então, depois que a gente acabar o nosso momento aqui, cante de alegria, coloque uma música. Se alegre na presença do Senhor, não importa a situação, se alegre, o convite é esse, você tem motivo para se alegrar. Por quê? Porque você se refugia no Senhor, Ele é o seu esconderijo, assim como a galinha abraça os pintinhos, você está escondido no Senhor, você se refugia. Imagina numa guerra, todo mundo atirando para tudo quanto é lado, porque o mundo é assim, as pessoas estão se matando por aí, mas nós nos refugiamos no Senhor, nós nos protegemos no Senhor. Então, se às vezes no seu trabalho, por exemplo, existe uma pessoa querendo ser promovida,
promovido no lugar, sabe essas coisas que existem no mundo corporativo? Você vê no Senhor, você se torna invisível aos olhos do inimigo. Isso é muito poderoso. A gente tem o poder de se tornar invisível aos olhos do inimigo. Por quê? Porque o Senhor estende sobre nós a sua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Então você se alegra no Senhor, você canta de alegria e você se exulta. Gente, exultar é mais do que alegria. É você pular, é você não conseguir nem manifestar a sua alegria. Você se exulta no Senhor, porque você sabe em quem você crê e você sabe o poder que Ele tem de te proteger, de cuidar, de trazer justiça, estabelecer justiça sobre a sua vida. E para finalizar, último versículo. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. Que é um pouco disso do que eu acabei antecipando aqui falando, né? A gente tem que se exultar e se alegrar. Por quê? Porque a gente sabe que o Senhor vai nos abençoar. E eu sei que você é um justo. Eu sei que você não é injusto. Eu sei que você se enquadra dentro disso. E o Senhor vai te abençoar. E não só te abençoar, Ele vai te proteger como um escudo. Então todas as flechas do inimigo que ele tentar te jogar e te alcançar de alguma maneira, não vai prevalecer sobre a sua vida, porque você é justo. E o Senhor vai abençoar o justo. Existe justiça no Senhor. Existe bondade no Senhor. E se você vive essa palavra, assim como Davi viveu, e eu tenho certeza que ele foi vítima dessa justiça do Senhor, você também viverá. Então, gente, esse foi o Salmo 5. Espero que tenha trazido aí algo, né, uma reflexão para você, que tenha abençoado a sua manhã, abençoado a sua terça-feira. E amanhã vamos meditar novamente, ou eu ou o Zé, a gente vai ver ainda. Vamos provavelmente meditar no Salmo 6. Mas que você seja abençoado. E eu quero orar com você, orar pela sua vida e declarar um dia abençoado aí na presença do Senhor. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada porque o Senhor sempre tem algo novo para nós. A gente pode ler uma coisa, depois a gente volta, lê e o Senhor tem algo novo para nós. E nós queremos te agradecer por essa revelação de hoje. Nós queremos aprender a te buscar pelas manhãs, porque a gente tem que dar a primazia para o Senhor. Perdoa quando a gente não dá essa primazia para o Senhor. Perdoa quando o nosso tempo pela manhã não é dedicado, antes de tudo, acima de tudo, primeiro a Ti. Nos deixe mesmo inquieto para que a gente tenha uma devocional, momentos contigo, assim como Davi nos encorajou. E nos deixe também atentos à tua voz durante o dia, para que a gente possa perceber o que o Senhor está falando, as respostas daquilo que nós pedimos. Eu declaro, Pai, corações atentos à tua voz. Eu declaro no nome de Jesus que os teus filhos possam estar atentos àquilo que o Senhor tem para falar com eles durante o dia. E eu também quero estar atento. Não me deixe distraída, Pai. Nós também clamamos para que o Senhor estabeleça a tua justiça. Deus, às vezes, muitos dos teus filhos têm sido vítimas de injustiça no trabalho, na família, na opinião das pessoas, mas nós declaramos que vem um tempo de justiça. Nos protege, Senhor. Nos protege do olhar do inimigo, nos torne invisível aos olhos de Satanás. Pai, que os dardos inflamados do inimigo não nos alcance. Nós queremos mesmo estar cercados pelo teu poder e protegidos por esse escudo tão poderoso, papai. Deus, no nome de Jesus, não nos deixe ser filhos arrogantes. Nós sabemos que o Senhor despreza o arrogante, como a tua palavra nos diz. Por isso eu declaro humildade. Eu declaro que dentre todos os frutos do teu Espírito hoje, papai, os teus filhos possam viver em humildade, Senhor, sabendo sim quem eles são, reis que foram chamados para governar, mas vivendo com simplicidade, como Jesus por tantas vezes nos ensinou. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Nós te agradecemos e entregamos o nosso dia nas tuas mãos, pedindo, Senhor, venha nos cercar com a tua glória, com o teu poder e nos surpreender nessa terça-feira, no nome de Jesus. Amém, gente. Amém. Muito, muito bom estar aqui com vocês. Glória a Deus, pastor. Que bom ver você aqui. Saudade do Senhor. E quem entrou depois, igual a tia Kátia. Oi, tia Kátia, linda. Volta e assiste, né? Porque são 20 minutos aí que podem edificar a vida de vocês, tá bom? Amo vocês e desejo e declaro um dia abençoado na presença do Senhor, cheio de momentos com o Senhor e atentos àquilo que o Senhor quer falar com a gente hoje, tá bom? Beijo pra vocês, gente. Fiquem com Deus. Amém. Agora eu tenho que ver como que encerro isso aqui, porque eu não tô acostumada. Jesus, como que eu encerro isso daqui? Meu Senhor da glória. Alguém sabe como que eu encerro a live?
Eu não sei encerrar a live, gente. Zé Ricardo, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu acho que eu consegui. Era só apertar o X, pra quem não sabe. Beijo pra vocês.